Pesado. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui a gente está mais uma vez no Estúdio GamaCast, o nosso podcast Papo de Cirurgião, com a ilustre presença aqui do Dr. Diego, que representa cirurgião geral. Toda terça-feira a gente está junto aqui para explicar, né, para a nossa classe médica, mas também para as outras pessoas que têm interesse em conhecer como que é a vida do médico, quais são os seus pormenores, quais são as suas dificuldades, e poder esclarecer várias dúvidas que pode ser a sua, que pode estar nos assistindo, e desenvolver vários assuntos que podem ser muito importantes para a vida do médico, né? E a gente está aqui cada vez chamando mais pessoas para diferentes áreas, de diferentes nichos, diferentes assuntos, para que todo mundo fique à vontade num bate-papo, num ambiente mais descontraído, não é, Diego? Isso aí. E aí que a gente possa cada vez mais juntar mais pessoas para difundir os assuntos que a gente acha interessante no nosso dia a dia. Hoje queria apresentar e agradecer nosso ilustre doutor advogado aqui, o doutor Telvio, né, especialista em direito médico, que hoje nós vamos apontar vários assuntos relacionados à vida e à defesa do médico na parte judicial. E todo o que a gente pode, né, aprender e a cada dia a desenvolver proteções, né, para a nossa carreira e várias coisas e assuntos que às vezes a gente nem imagina que a gente possa debater, não, doutor Telfo? Mas queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, né, mais uma vez para poder esclarecer toda a sua experiência, toda a sua a parte advocatícia aí, que hoje, apesar de ser papo de cirurgião, a gente não vai ter um cirurgião e nem um médico, né? E cada vez mais essas áreas ao redor da nossa profissão precisa dessa assessoria, né? Apresenta aí pra gente, então, como é que é a sua carreira, seu profissional aí hoje. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, de estar aqui. Estou bem à vontade aqui. Queria agradecer a você, Luiz. Descobri aqui, pessoal, que o Luiz, ele é filho do Luiz Castro, um colega advogado, militante, né? Foi advogado de banco, foi conselheiro da nossa ordem. Agradecer também ao doutor Diego. Negócio diferente aqui. O estúdio aqui é top, pessoal. Muito legal mesmo. É o meu sonho de consumo. Mas de forma que eu estou muito feliz aqui em poder, assim, é um canal dirigido à classe médica, né? Eu espero que vocês aqui tenham essa audiência, né, dos médicos, que é muito importante. O médico, ele precisa de receber orientações. O médico, ele deixa, às vezes, de aproveitar informações que são importantes para o seu dia a dia. Especialidades, né, interagindo com essas especialidades, colocando as peculiaridades de cada uma e não só no que diz respeito à questão. Então, assim, de forma que eu seria, assim, com outro título, né? Eu penso, assim, fazer, tipo assim, um café com broa, né? Para bater um papo, aquela coisa, assim, bem mais... Quando montar, chama a gente. Não, com certeza. E vai ter a broa e o café, você pode ter certeza. Mas, ô Theo, você tá nessa área há 17 anos, você falou, né? Não. Pode falar as idades aqui, essas coisas? Fica à vontade. Não, eu estou já fazendo defesa médica há 21 para 22 anos. 22 anos já. Assim, eu sou muito grato à classe médica, né? Porque me deu oportunidade, assim, de trabalho, de desenvolver uma atividade, né? Que naquela época nem existia, né? Exatamente. Especializado em defesa médica. Era algo que no... O que te atentou para isso há 22 anos atrás? O que me atentou foi o crescimento... Bom, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, né? Exato. Eu era diretor do PROCON. Eu fui o diretor do PROCON mais novo do Brasil naquela época. E aí me convidaram para assumir o jurídico. Logo que eu saí do PROCON, me convidaram para assumir o jurídico do sindicato dos médicos. E aí lá começou essa onda de processar médico. Há 2 décadas e tantos atrás que começou esse crescente, esse boom. E aí nós fizemos um projeto, né, de fazer uma central de contraprocessos.
né? Como se isso fosse possível. Assim, na verdade, o médico era processado, a gente ia lá, dava assistência, enfim. E tentava processar quem processou o médico. O desenho, no início, essa foi a concepção original, né? E isso foi num crescente, as ações e tal. E lá nós criamos essa referência para o médico, nesses 20 anos, de procurar o sindicato que tinha isso. Não existia nem especialização no ramo do direito nesta área de direito médico. E nós, pelo Sindicato dos Médicos, fomos os pioneiros a levantar essa bandeira de defesa médica. Então, isso na verdade, foi histórico. Uma demanda, né, que foi surgiu, uma demanda que veio com a classe. Naturalmente, porque o sujeito estava lá, fazia determinados procedimentos, era processado e procurava a assistência do sindicato, que levantou, criou um jurídico nessa área, né, com essa especialidade, e aí de lá para cá foram centenas, talvez milhares de processos em todos os âmbitos, né, que envolve a defesa profissional, no âmbito administrativo, criminal, civil, né, administrativo, que eu estou falando no serviço público, e também o ético profissional. Sim. Junto ao CRM, né? Sim. Fora outras sindicâncias, enfim, é demanda própria da classe médica. E a gente sabe que a gente teve realmente um aumento vertiginoso nos últimos 10, Sim. 15 anos desses processos, né? Uhum. Foi assim, inclusive, que surgiu a especialidade, né, de defesa médica mesmo dentro da advocacia. Mas ao que você atribui esse boom que a gente teve, né, de processos contra médicos? Mais orientação da população, mais acesso à justiça, ou um despreparo do médico? É uma conjugação de fatores, doutor Diego, doutor Luiz, é uma conjugação de fatores. Primeiro, uma população, a sociedade mais informada, né? Com certeza. Eu estou te falando porque eu fui diretor do PROCON, eu estimulava, não só contra médico, planos de saúde, enfim, onde houvesse um erro que precisava ser... A defesa do consumidor se manifestava Isso. no sentido de estimular as reclamações. Sim. Então, foi algo, assim, histórico, né? Foi um boom, porque conjugamos um código de defesa do consumidor, o direito à informação, uma mídia presente, cidadania. Então, isso foi num crescente. É uma conjugação, aliado a uma série de questões que vem desde a falta de estrutura, né, a cobrança sistemática da mídia, né, por melhorias nas condições. Nós tivemos uma época no país muito horrível no que diz respeito à saúde. Estamos aí no esforço concentrado para sair disso, o que não é fácil, né? Mas tivemos, há 2 décadas atrás, um caos em todos os aspectos, né? Interessante, né, o Luiz aqui, que tem uma afinidade com o Rio de Janeiro, eu lembro de coisas do Rio que parece que o filme não mudou. Parece que a gente assiste ainda hoje um filme antigo. Se arrasta, né? Que se arrasta por décadas. Enfim, eu percebo aqui um esforço, tenho que falar isso, um esforço do governo local, do governo estadual, em resolver questões, né? Tem projetos diferentes, novos, coisas assim que, teoricamente... São iniciativas que vão contribuir. Que parece-me que, assim, que estão contribuindo, mas é um processo. Longo prazo. Não se faz, como eu disse na semana passada em entrevista, não se faz saúde ou implementa-se um projeto desse a toque de caixa, de maneira pirlim-pim-pim, varinha de condão. Não. Existe toda uma situação de estrutura, de conhecimento, enfim. Voltando à questão desse boom, tem a má formação do médico, né? Eu percebo isso nas andanças por aí, não só aqui no Espírito Santo, mas em outros estados, que esta criação de várias e várias faculdades de medicina gera uma demanda mais adiante, porque não tem... Primeiro que tem dificuldade até de professores nessa área, bons professores. Então, assim, existe uma má formação do médico, uma má formação na graduação.
E mais adiante, você não encontra residências para habilitar esses médicos em suas especialidades. Você tem muito médico, mas pouca vaga de residência. Pouquíssimas vagas, né? Eu até andei postando alguma coisa aí no Instagram a propósito dessa questão do residente poder até buscar a indenização, né, de acordo com a lei, né? Isso é importante dizer, porque existe uma carência total. E nós sabemos quantas vezes eu recebi lá médicos, início de carreira, querendo fazer um concurso apadrinhado, um concurso de cartas marcadas, um concurso dirigido para A, B ou C, amigo do diretor, sabe? Essas coisas ocorrem. Isso é o Brasil, é uma realidade. Eu estou falando de coisas que eu vivi e tenho provas de ações que tive que implementar para acabar com essa situação. Quer dizer, além de poucas vagas, existem o dirigismo das vagas, né? Isso aí na área da medicina. Da mesma sorte, Diego e Luiz, existe também trocentas, vamos colocar assim, numa linguagem bem popular, faculdade de direito. Sim. Então, essa conjugação do número de faculdades, a má formação com esse número elevado também de advogados, isso cria, né, tem toda uma ambiência e um estímulo para que essas ações elas aflorem, elas cresçam, elas apareçam, né, a todo instante. Né? O exercício da cidadania, o Código de Defesa do Consumidor, a má formação dos médicos, a falta de estrutura do serviço, principalmente do serviço público, a mercantilização da medicina, que é um outro viés. Né? Há décadas atrás, existia poucos médicos, mas eram bons profissionais, o médico de família que assistia a todos. Hoje em dia, o médico, início de carreira, para ele começar a ter lá o seu consultório, fora aqueles que já vêm de uma tradição, que o pai ou os amigos tem uma estrutura, montada, né? Uma clínica, um posto de trabalho já pronto, ele tem que ir lá e fazer uma adesão a um plano de saúde. Ter lá, né? Sim. Local para atender, fazer uma adesão, se submeter a valores ínfimos de consulta, valores abaixo do mercado, valores que eu considero vis, né? Para ele ter ali o consultóriozinho dele, dividindo, às vezes, espaço, né? Horários, porque ele não consegue se bancar, né? Esses ainda são os que são especialistas, que já têm uma especialidade, que podem ser credenciados a um plano com especialidades. E aqueles que se formaram e não são especialistas, não têm a sua residência. Tem uma dificuldade ainda maior. E outra coisa, que estudaram pelo FIES, né? Na minha época era crédito educativo, né? E estão com aquela dívida lá para pagar. Sim. Eu recebo médicos recém-formados que estão lá devendo 200, 300. Já forma com essa já forma, né? Veja só, né? Já forma endividado. Então, o que esse cara faz? Ele vai para o mercado ávido, louco, para arranjar um plantãozinho e começar a pagar a sua dívida. E ali começa, Diego e Luiz, a amarra. Ele começa a ficar amarrado ali. Preso, é uma bola de neve. Preso, uma bola de neve. E aí ele vai lá e tenta pagar aquele financiamento, ele se desdobra em plantões. Mas aí também, Diego, pela própria idade e tal, né? Ele quer comprar um carro novo, um carro top, para ele ter aquele status. Pô, afinal, ele é um médico. Existe essa cobrança, que é uma cobrança social. Aí ele vai e também faz lá a prestaçãozinha. Ele passa a consumir, né, agora, né? Ele passa a consumir. Fora aquele que quer um apartamento, que casa e precisa de uma casa, porque quem casa quer casa. E aí cria uma série de amarras, né? Um ambiente propício para esse tipo de aí, erro, que ele né? faz? Ele mergulha no trabalho. E ele enfrenta qualquer plantão, mesmo naquele serviço que não tem estrutura. E ele pula de um plantão para o outro, de um serviço para o outro. Esse camarada, às vezes, mal dorme. Eu falo isso, Diego, Luiz, pela experiência, é o que a gente vive. E também porque tem lá
Aliás, minha sobrinha Lívia, que está nos assistindo, ela é médica também e vive essa realidade. Né? Isso é penoso no início, né? Isso é um combustível para dar errado. Quantos colegas de vocês que eu recebo lá, o sujeito está com 4 meses. Já tive um caso de menos tempo, já tive um caso de 3 meses. Ele formou, pegou a sua habilitação, seu CRM, 3 meses depois ele estava já respondendo a um processo, coitado. Nossa, 3 meses já... Eu estou falando porque isso é histórico, porque eu tenho, assim, muitos processos, eu tenho, assim, exemplos, vários, sim. Né? Então, mas eu também tenho a alegria de saber que aquele jovem médico, início de carreira, hoje, né, ele é um grande profissional em São Paulo. Sim. E isso me dá uma alegria, porque aquela ação, Diego... Às vezes amadurece, que foi uma bobagem. Teve um efeito pedagógico, um efeito, assim, sabe, que acertou a vida dele. Ele ficar atento às questões. Foi algo tão primário, mas tão corretivo. Mas às vezes a gente não precisava passar por certas situações, né, Theo? Você falou aí, por exemplo, sobre o ensino, né? Tanto o déficit, o ensino técnico dentro da faculdade mesmo, como médico, mas também a ausência de uma orientação nesse aspecto, né? No aspecto jurídico. Por que não ter uma disciplina dentro da faculdade que nos orienta de maneira um pouco mais incisiva, né? Eu já propus isso. Como preparar mesmo, como fazer um prontuário de qualidade, como atender um paciente de maneira íntegra para você evitar esse tipo de exposição, né? E te preparar, inclusive, para situações que são corriqueiras no dia a dia, numa UPA, numa unidade básica de saúde. A gente vê os noticiários aí, a gente assiste, né, como a superlotação, isso tudo interfere no ambiente. Então, é verdade. Com você preparar o médico isso dentro da faculdade antes, talvez seja uma das soluções. Né? Eu vou dar uma dica rápida aí para quem está em UPA em falta de condições. Registre tudo. Faltou isso. Tem um livro chamado Livro de Ocorrências. Faça, registre. Né? Qualquer coisa, faça um ofício, diga que está faltando e entregue no protocolo da gestão, quer seja para o coordenador, para o gerente do serviço, superintendente, aonde for, mas coloque, porque vai chegar um momento que aquele raio-x, o exemplo, que está quebrado, você vai precisar dele e não vai ter. E mais adiante, porque você não pediu, porque o serviço não tinha. Quantos casos, esse tal do raio-x é famoso, quantos casos que eu já defendi junto ao CRM, e o médico não colocou, não pediu, não reclamou. Aí o conselheiro, mas por que não pediu? Era básico, pediu o raio-x, o exame de imagem. Você acaba entrando mas aí porque não tinha e já era aquele vício, porque nunca teve, mas não registrou. Então, quando você registra a falta, você previne a sua responsabilidade se um dia aquilo vier. Você está entendendo? A dar problema. Então, faça essa ocorrência. Senão você acaba entrando como negligente. Negligente. Né? Então, assim, é um detalhe para quem está nos assistindo, que tem que fazer. É na hora, reclame. Mas não reclame só de boca, como dizem. Coloque no papel, olha, faltou isso, faltou medicamento X, faltou o raio-x, faltou o exame tal. Porque são condições básicas que, ao final, o médico vai ser responsabilizado. Porque o cidadão, às vezes, não consegue distinguir de quem é a responsabilidade. Foi o médico XY, foi o médico Manel que fez. Você está entendendo? Então, assim, é bom que se coloque a conta em quem deve pagá-la. Quer seja o gestor municipal, estadual, federal, o tomador do serviço que você está prestando, quer seja o filantropo, você vai lá e coloca no papel, porque é uma forma de você estar se prevenindo. Né? Eu estou te dando esse exemplo porque acontece corriqueiramente, é fato recorrente. E é uma coisa importante, né? Essas demandas só surgem, né, de não ter um raio-x, não ter isso, não ter aquilo, quando realmente o médico já está ali na sua profissão atuando, né? Então, às vezes, quando não toma um processo, não é por conta disso,
ele vai continuar fazendo isso até que alguém ou oriente, mas já na sua vida profissional, até que ele tenha esse embate e esse start de que, você deveria ter feito isso, às vezes ele leva anos. Mas é interessante, porque ele às vezes está com esses ônus todos, essas contas todas para pagar, né? Então, assim, ele chega num serviço que ele foi ofertado, ele não vai olhar, poxa, ele não vai olhar a estrutura. Ele aceita aquilo, pula de cabeça, ele sabe que ele tem ali um ganho no final do mês, um salário, uma remuneração, e ele quer trabalhar. Mas ele não olha, às vezes, a falta de estrutura. Ele não fica pensando, pô, gente, se acontecer de chegar aqui, um exemplo que ocorre, né, uma van que rolou na estrada, eu tiver que atender, como é que vai ser? Eu sozinho, sabe? Né? Ele não pensa nisso. Ele embarca ali. E estas coisas acontecem no dia a dia, de quem está, principalmente quem está aí no porta aberta, né? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, se ele não tem ali a estrutura mínima, né? É difícil pesar isso, né, Telvio? Porque é o que você falou, esse médico ele precisa de começar a trabalhar. Ele tem pouca demanda, tem pouco local para ele trabalhar. Ele acaba se submetendo e até que ponto você consegue negar uma oportunidade de trabalho e mesclando isso, a sua segurança. Por exemplo, é como o senhor falou, vamos supor que ele não tem a questão de montar um consultório, porque ele não é especialista, então ele não tem a escolha muito bem feita, né? Ele tem uma oferta que é o traçado, que ele só tem aquelas opções ali. Né? De onde você trabalhar em grandes centros, requer às vezes experiência, é exigido algum tipo de certificação que às vezes um médico novo ou um médico recém-formado não consegue ter. Mas uma coisa ele tem, a caneta na mão e o dever que ele tem de se autotutelar, de se autoproteger. Então ele pode, em qualquer circunstância, reclamar essa falta de condição e notificar o tomador, porque aí ele previne a responsabilidade. E aí é uma dica do jurídico, entende, gente? Não é... A questão é mais complexa, mas estou falando do ponto de vista da prevenção, é o que deve ser feito. Essa dúvida é até minha. A notificação, ela basta? Se você chega, por exemplo, para trabalhar numa cidade, por exemplo, do interior, próxima à Vitória, por exemplo, você tem um pronto atendimento, ali te surgiu uma oportunidade de você trabalhar, você vê que falta algum outro recurso. Você trabalhando naquele local, você se responsabiliza também pela ausência de certos recursos ali, né? Você fazendo essa comunicação à gestão, você isenta a sua responsabilidade? Você se respalda. E se acontecer algo que te leve a responder algum processo em função daquela... A falta não é sua e você reclamou. Sim. Entende? Então você previne a sua responsabilidade. Porque não é responsabilidade... Imagina você... Interessante. Não é você que tem que prover isso, né? A gente tem que distinguir isso, que o médico ele está como, aspas, o hipossuficiente do ponto de vista da estrutura. Sim. Ele está subordinado àquela estrutura. Eu não estou falando que ele está subordinado à questão técnica, porque só o médico é que pode dizer qual é a conduta, qual é o procedimento, qual é a prescrição, né? Que ele vai tomar de acordo com o quadro clínico do paciente. Perfeito. É só o médico que pode dizer isso. Mas do ponto de vista estrutural, o tomador do serviço, ele é o responsável por isso, né? Em todos os âmbitos, quer seja no privado, quer seja no público. Perfeito. Entende? Então, assim, ele tem que tirar a responsabilidade de, faltou isso aqui assim, assim. Imagina você, cirurgião, o que o cirurgião usa lá? São os medicamentos básicos, a estrutura básica, o ferramental básico. Isso tem que ter. Se faltar, você tem que colocar no papel. E uma coisa que acaba entrando em conflito, né, Luiz? Aqui que estão mandando, e aí a gente está aqui no... Tranquilo, pode perguntar. Isso acaba entrando num ponto que a gente comenta muito aqui, Luiz, também sobre... que é também um desafio para quem está chegando no mercado. Sim. É você saber lidar com o ambiente de trabalho onde você está inserido.
Porque é o muito seguinte, importante. o que acontece? A gente é exposto a essa falta de estrutura, a uma gestão, às vezes, equivocada, que você vê, né, escancara, às vezes, aos nossos olhos, e a gente está ali para ser médico. Mas ser reativo demais, às vezes, também traz algum problema, né? Então, você identifica problemas naquele local, você orientou aí, por exemplo, notifica, né? Você fez a sua parte, mas também evitar de ser, eu acho porque assim, se você for incisivo demais também, né, Telvio? Aquele menino precisa de trabalhar, aquele médico está começando a trabalhar. Eu Você concordo. acaba virando Eu concordo. Só não posso deixar de fazer, como advogado dos médicos, essa orientação. Perfeito. É óbvio que você não vai ficar, fulano, tá faltando todo dia perturbando, não. Mas eu penso que o mínimo formal... Você tem que formalizar. E aí eu te digo, quando dá o problema, quando acontece o problema, quando dá pau, como eles dizem... É só você, né? É só você, porque o gestor tira o dele da reta, cá entre nós. Sim. Isso é uma realidade. Sim. Então, assim, a gente não pode ignorar isso, entende? Porque ali, e se der um problema maior, né, uma fatalidade, de repente de uma pessoa ali de um nível social mais elevado, que veio por conta da falta de estrutura falecer ali no seu plantão, Sim. aí o caldo engrossa, porque vai ter lá um bom advogado, né, que vai processar todo mundo. E ninguém vai pensar nisso. Aí o camaradinho não pensou, porque ele não se defendeu, e aí ele vai estar envolvido, complicado, né? Vai ter que arranjar dinheiro para pagar advogado, essas coisas todas, esses ônus todos, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa deixa de fazer essa notificação, deixa de cobrar aquilo que é básico e elementar para o bom desempenho do trabalho médico, e aí fica exposto, porque ele atrai para ele o ônus de assumir um plantão sem condições. Então, isso talvez é realmente o motivo da nossa conversa. E pior ainda, cá entre nós, pior ainda, às vezes ele está numa condição, numa PJ, ele não está nem lá, com aquela característica vínculo, de vínculo. Você está entendendo? Então piora mais a situação, que ele atrai o problema para ele e para quem for sócio. Olha bem. Então a coisa é mais complexa. Então, assim, eu sempre estimulo que o sujeito coloque no papel, reclame, e coloque isso de uma forma escrita direitinho, com carimbo, com hora, com dia, e especificamente o que aconteceu, o que está acontecendo do ponto de vista estrutural. Porque na hora H, na hora de responder, falta, mas aí por que você não fez? Mas está lá. Aí ele tem que responder a 4 processos. É uma dica aí pro pessoal. Não, é uma super dica. Não, eu acho que é realmente o X da questão, realmente, às vezes, adversidades vão ter, problemas vão ter, mas igual exatamente você falou, como lidar com isso em determinadas situações, porque nós, seres humanos, a gente aprende baseado até na repetição, né? Então, se aquilo também não for repetitivo, ele não for realmente não tiver o hábito, ou alguém orientar, uma assessoria bem, igual o senhor está nos dando aqui, oferecendo esse assunto, porque esse tipo de qualidade, realmente, às vezes, ele fica em vão, né? E a pessoa não se atenta. Não se atenta. Então... E o que mais pega é a pessoa responder sozinha, principalmente os de início de carreira. Tem vários, assim, processos que eu defendo, que já defendi, e graças a Deus, da maioria, tive êxito. Mas, assim, 6 meses de formado, 4 meses, 3 meses de CRM. Inexperiência. Inexperiência. E aí o sujeito, falta estrutura, mas ele está no iníciozinho ali, o primeiro emprego, o primeiro plantão, aí ele fica inibido. Mas aí eu te digo, quando ele vai responder em qualquer instância, criminal, civil, administrativo, ético, profissional, ele se vê só. E aí ele se emociona. Quantas vezes, na minha sala tem que ter lenço, porque às vezes o residente está lá, ele chora porque ninguém fica com ele nessa hora, todo mundo tira o corpo fora. De alto a baixo. Do gestor principal, o executivo, o chefe do executivo, aí vem o secretário, o coordenador, todo mundo tira e aquilo acaba recaindo só nele, ele se vê só. Inclusive, às vezes, muitas das vezes, o colega.
cá entre nós, existem, às vezes, umas teses conflitantes que um fica contra o outro. É. Quem deixou o plantão, quem estava lá, quem dormiu, quem trocou, essas É coisas. verdade. Você está entendendo? Então, assim, tem que ter cautela e fazer o dever de casa certo. Você tem que trabalhar e se proteger ao mesmo tempo. Porque o cidadão está exigente, né? A todo instante, né, você é filmado, né? Dia, todo mundo. O sujeito às vezes entra numa UPA já te filmando, né? Eu vejo casos absurdos aí. Tivemos um caso recente de um vereador aí da Grande Vitória, né? Que o médico está lá fazendo um procedimento normal, está lá a fila, mas ele está lá dentro do procedimento. Ele pegou o plantão ali, a fila está lá desde manhã. Aí chega, expõe o médico, pressiona, né? Aí o líder da comunidade bota o vereador para fazer isto. Então, assim, o médico hoje ele tem que saber se proteger. Ele tem que trabalhar, salvar vidas, ajudar a curar e ainda se proteger. Então, assim, é algo que tem que pensar e ficar vigilante o tempo todo. Com certeza. Não é? Eu acho que a educação médica, em primeiro lugar, se você melhora a educação médica, o ensino médico, impreterivelmente você vai diminuir o número de erro médico, né? Isso aí é um ponto. Segundo... Mas a estrutura também tem que ser exatamente, vista. são vários aspectos. Esse é um deles. É um deles, porque também... Não adianta você colocar o papa da medicina no local sem estrutura. Exatamente. Porque às vezes ele precisa simplesmente, Diego, Luiz, ele precisa de um diagnóstico melhor, de uma imagem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Quando ele não tem isso? O Código de Defesa do Consumidor está aí, é o que você falou, né? As pessoas têm os seus direitos também. Então, o que nos resta fazer como médico, primeira coisa que está ao nosso alcance, né, é a questão da educação médica. Né, para você tentar ao máximo, ninguém é perfeito, uma boa formação. Mas uma boa formação para que você Isso. tenha, logicamente, menos erro médico. Porque erros de qualquer profissão sempre vão existir em qualquer lugar. Olha... E agora... O complemento disso é tão importante quanto, é o que você está falando, né? Sim. A estrutura do local, né? O ambiente que você trabalha, né? Sem isso, é impossível você fazer uma medicina isenta de risco, né? É impossível. Olha só, esse número aí, a falta de uma boa formação, sabe? Essa empolgação por ser médico às vezes, né? A gente sabe de cada história, enfim... Aí eu quero te dizer o seguinte, eu já fui para alguma assembleia de médicos de determinada instituição aí que eu fiquei assim, meu Deus, cá entre nós, a gente olha e a gente vê que não, eles estão habilitados, mas eu não tenho coragem, assim, só se foi o último caso mesmo. Sim. Entende? Porque é perceptível. Os meninos saem de lá meio que perdidos, sabe como? Aí você sabe o que vai ensinar? Essa pedagogia da dor, de responder a um processo. Isso é que vai ensinar. É a experiência. Isso é que vai, essa experiência de ter que contratar um advogado, perder noite de sono, de ter lá o seu nome exposto numa rede social, num jornal de grande circulação. Aí o seu pai que está lá no interior vê, meu Deus, meu filho. Sabe, essa dor que é pedagógica, que aí o sujeito vai estudar, vai arranjar uma formação paralela. Porque aquilo ali só ele recebeu, sabe? Só na prática mesmo. Então assim, cá entre nós, isso tem que ser revisto. E eu digo, não é só, Luiz e Diego, não é só na área da medicina, na área do direito da mesma forma. Gente, não se concebe, a percepção não sobre se isso. concebe essa mercantilização de diplomas, tanto na área do direito quanto na área da medicina. E cada dia chega mais e mais. Agora eu passei ali esses dias, estava vendo um outdoor, agora no sul da Bahia, vai ter uma faculdade de medicina. Não sei qual delas, não sei se é Teixeira de Freitas, é lá. Às vezes não tem nem hospital, porque né? Eu sei que aqui no estado tem várias pessoas do sul da Bahia que frequentam as faculdades de medicina aqui. É normal, dizem que... na minha turma mesmo. Pois dizem que Vitória é a capital do sul da Bahia. Nada contra, mas é mais uma, né? É mais uma faculdade próximo. Aí Cachoeiro, sabe? Onde vai caber tantos médicos? E eu ouvi
ontem, da minha filha, que está fazendo vestibulares. Minha filha, eu sei que você está me assistindo, um beijo para você. Papai te ama, viu? A questão é a seguinte, ela estava dizendo, pai, se todo mundo lá da minha sala for fazer medicina, sabe? Todo mundo quer. Você já imaginou? Então, assim, esses dias eu ouvi um conselheiro lá de São Paulo, tem faculdades em São Paulo que não ranquearam em nada, ficaram lá na rabeta. Mas o sujeito paga 12 mil por mês para se formar. Nossa, 12 mil. E aí você faz lá nessas pesquisas de qual é a melhor e tal, nem aparece. Mas está lá lotado de gente. Querendo Formação horrorosa e pagando caro. Você está entendendo? Então, assim, é um contexto muito ruim. É muito amplo. É o assunto, amplo né? e tem que ser revisto. E isso, aí vem a questão mercadológica. Porque quando a oferta é alta, gente, olha o quanto está ganhando o médico hoje, a média. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando tem muita oferta, é óbvio. Se eu estou lá no hospital, eu estou num consórcio intermunicipal, né, numa clínica, eu vou... Tá sobrando, você não quer? Tem outro que quer. Entende? E aí eu vejo os médicos, né? Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com o doutor Manuel Carneiro há pouco tempo. Se o sujeito não fez um patrimônio, tá difícil de fazer patrimônio hoje na medicina. É para poucos. Por conta dessa oferta, dessa enxurrada de médicos, o preço de tudo fica mais barato para quem é o tomador do serviço. E cada vez a expectativa é de ficar pior. Sim. Porque hoje, numa realidade nossa aqui do Espírito Santo, os donos dos postos de trabalho, hoje é o capital. Não são nem mais os médicos, porque a maioria dos grandes hospitais, os hospitais de referência, principalmente na Grande Vitória, foram comprados pelos os fundos de investimentos, né? Então isso piora. E o camarada quer o quê? Igual você falou, o Mater Dei lá em Belo Horizonte, quer o lucro. Ele quer o lucro. Que o sujeito não vai investir num hospital que está quebrado para ter prejuízo. Ele quer investir ali, ele coloca um grupo de gestão para que aquilo ali tenha lucro. Então, o médico vai ser mais cobrado, né? A pressão vai aumentar. E é óbvio que a questão de honorários também, essa negociação fica mais dura pro lado do médico, porque os camaradas, eles trazem demanda, né? executivos, trazem negociadores, que tudo faz conta e você não pode reclamar de nada e que está te pagando ainda, graças a Deus você está trabalhando. Quantas mesas de negociação eu sentei com esses camaradas? Quantas vezes na CBHPM, vocês são mais jovens, eu acho que vocês não acompanharam, traziam os negociadores, os camaradas da Unidas, traziam os caras de Abrantes, traziam os caras de fora para negociar com a gente, sabe? Então, assim, é uma loucura, porque eles não pensam. É um trabalhador como outro qualquer. Não sabe nem da importância. Ô, Télvio, pois não. E aí a gente entra em outras, dentro desse espectro, mas em outro assunto. Quais são essas especialidades que você, na sua prática, você percebe que são mais expostas aos processos? Como é que está funcionando isso aí? Tá assim, tá no ranking assim, das especialidades que mais são demandadas judicialmente, tá? A ginecologia, né? Aí vem a ortopedia. Ortopedia? Ortopedia. E vem depois a cirurgia plástica. E em seguida a especialidade de vocês, que é a cirurgia geral. Nós estamos aqui no papo de cirurgião. Então, assim, vocês também são alvos dessa judicialização. E aí eu andando e observando essas questões todas, né? Eu tenho um índice de acerto, assim, de entrega para o médico muito bom. Não sou o melhor, não é essa questão, mas assim, um índice altíssimo de resultado positivo para o médico, né? Isso está revertendo, que eu estou vendo aí que uma das questões é a parcialidade dos juízes. Tem muito juiz fazendo cortesia com o chapéu alheio, né? Por conta da demanda, aquela coisa. Pô, estou vendo juízes julgar contra a perícia nos autos. Mas não quero entrar nesse detalhe, não. Eu quero
falar sobre esta observação minha. Na ginecologia, tem um quê, muitas das vezes, do emocional, sabe? Porque, na verdade, você tem ali um pai e a mãe, né, que um dia resolveram ter um filho, e às vezes é um sonho do casal. Então, assim, às vezes o mau resultado, às vezes coisas que o médico não tem controle, e tem várias situações na ginecologia e na obstetrícia que não tem controle. Sim. Né? Às vezes a distância, o deslocamento até chegar, enfim, uma série de variáveis, né? Às vezes a criança já chega natimorto. Sim. São realidades. E aí... Isso se reflete em mais processos. Aí tem aquela... Tem um viés emocional nestas questões que envolvem, para esse ranking ser o que é. Sim. Tem um viés emocional, né? No análise minha daquilo que eu tenho lá. Sim. Que às vezes não tem fundamento algum. Às vezes a pessoa já estava lá portadora de alguma coisa, deu infecção, enfim. São variáveis do dia a dia da medicina. Aí você tem que provar isso em juízo. A gente prova, na maioria das vezes, né? Aí tal, mas até o médico sair disso, quantos processos que eu tenho lá de mais de 10 anos? Aqui em Vila Velha mesmo, onde é o nosso estúdio aqui, tem um processo que tem 17 anos, não tem sentença. Veja só. Aí daqui uns dias mais, eu creio, até o final do ano, sai a sentença. As partes podem recorrer, é mais um tanto lá para o tribunal. Quer dizer, 2 décadas para dizer que o médico, e eu tenho toda a certeza disso, não tinha responsabilidade, não tinha culpa nenhuma. Foi tudo feito dentro da boa prática, da boa técnica médica, entende? Muito difícil isso, né? Mas não podemos perder o raciocínio, não. Aí, então, viemos aí o trauma, a ortopedia, né? Tem uma demanda grande, gente. Grande, mas grande. Quem conhece aí a Grande Vitória, tá pelas ruas de Vitória, vê a quantidade de motos. Sim. Todo dia eu vejo um. É incrível. Todo dia tem alguém se buchando ali na beira-mar. A gente que trabalha bastante pronto-socorro. O trauma, ele é um... o trauma. O trauma é algo frequente. É um caos, né? É uma questão até de saúde pública, né? A moto aqui que é muito acidente realmente que ocorre. Quantas famílias, quantas pessoas, né? São prejudicadas, né? Por conta sequelas disso. e tudo mais, né? Então, assim, nós temos... Para explicar o ranking, né? Aí, porque tem a demanda, né? Tem muita demanda do trauma. Então, aí aí ela entra ainda em segundo lugar. Aí depois vem a cirurgia plástica, que é aí a outra situação, né? Que tem um viés... de entregar um resultado, um viés psicológico. Estética. Tem um juiz, Luiz e Diego, lá em Linhares, que ele chegou a até falar um caso de defesa médica. Eu estava lá com o cirurgião, né, defendendo o cirurgião, e ele olhou assim para a paciente, olhou, aí ele bateu assim. Antes de procurar um cirurgião plástico, tem pessoas que precisam de procurar um psicólogo, né? A insatisfação com o próprio corpo, né? Às vezes é o mais patológico ali, tem né? Coisas que o cirurgião plástico não vai resolver. É óbvio que a pessoa que procura um cirurgião não está doente, ela quer lá um arranjo estético, melhorar o nariz, né? Às vezes é o excesso de expectativa, né, Otelo? Um excesso de expectativa e o inconformismo, a falta de aceitação com o próprio corpo, a baixa autoestima. Tem coisas que, gente, o sujeito não vai fazer lá uma Gisele Bündchen de uma pessoa que não tem essa vocação, não tem jeito, né? Então, assim, essa sensação, mas não, deu errado. E aí, a maioria dos casos, e dos casos que eu tenho lá, certos procedimentos precisam de um retorno, de um ajuste, mas a pessoa ficou tão inconformada com aquele resultado que ela nem volta mais, ela acha que foi um estrago. E a gente acaba provando que aquilo é algo normal, é uma correção normal, não posso, sabe? Olha, e aí até você provar isso tudo, o médico, já é uma pena. O simples fato de termos a justiça lenta que nós temos, e o Luiz pode dizer isso muito bem, que o pai dele é advogado durante décadas,
essa lentidão da justiça já é uma pena para quem responde ao processo, já é uma pena para quem está respondendo o processo de forma injusta. Ele já está penalizado, porque ele já pagou o advogado, ele já está com o nome dele lá, você puxa lá, está o nomezinho dele, responde a processo, ele não dorme, ele tem que arranjar perito, um colega para dar um parecer, ele tem que faltar para ir a uma audiência, ele tem que se expor, né? É uma tensão. Quantas vezes os médicos que eu atendo lá, que nunca viveram um processo na vida, chegam lá chorando, em prantos, e eu tenho que ser psicólogo naquele momento para dizer a ele que ele não tem que largar os procedimentos, que ele tem que respirar fundo e seguir em frente, sabe? E não desistir. Quantas vezes? Porque é injusto. É injusto. E aí eu quero dizer que tem a ver também, né, uma questão que eu quero colocar é a tal da loteria judiciária, né? Existe a assistência judiciária gratuita. A maioria dos processos, eles chegam, né? Quando o médico recebe, eles chegam com esse deferimento dessa assistência judiciária gratuita, que às vezes a gente tem que se desdobrar, porque, eu já tive casos, o sujeito pediu a assistência judiciária gratuita, que você não paga nada. Vamos considerar aqui, já que nós estamos num papo de médicos aqui, seria o SUS da Justiça. Ou seja, você é universal, você tem acesso à justiça, que é um direito constitucional, e você não paga por isso. Sim. E o que vier é lucro para você. Vamos considerar assim, né? Então, só para os senhores terem uma ideia, tive um caso que eu defendi, e até ganhei esse caso, de uma pessoa que morava na Mata da Praia, o nível, né? Até era servidora da justiça, enfim, não quero aqui para não identificar pessoas, mas com um padrão e postulou contra o médico, amparada na assistência judiciária gratuita, né? Ou seja, o que colocar lá, o que vier para ela, tá tudo certo, porque ela não vai perder nada. O problema é o mal intencionado, né? A má fé, o mal intencionado. O mal intencionado é que causa o estrago, né? E não só isso, às vezes, eu vejo coisas assim, e você postular aquilo que não é, sabe? E aí vem também da questão dos colegas que postulam dessa forma. Tem coisas que não tem fundamento algum. O sujeito não precisa ser lá ele pode ser mediano. Precisa, né? Ele vai ver que não tem fundamento, não existe causa de pedir, não existe nexo causal, mas ele postula, porque ele está na sorte ali. Sim. Ele não está se importando nem com o próprio tempo e a perda de tempo que é ouvir, assistir, acompanhar alguém que postula sem razão. Isso é horroroso. Agora, quando se percebe a má intenção, existe uma contrapartida? Existe. No próprio processo, a má-fé ela pode ser rechaçada dentro do próprio processo. E virar contra o próprio. Mas não vou entrar nisso agora. Eu estou querendo, numa linguagem mais simples, que a pessoa entenda isso. Que acaba gerando um excesso de demandas desnecessárias. Né? Sim. Eu tenho lá um índice altíssimo, favorável aos meus clientes médicos. Mas eu não sou o papo, o bambambam, não é isso. Porque às vezes a coisa é mal formulada. Quando tem condições, o sujeito ainda não se preparou, não buscou conteúdos de doutrina, sabe? Para resolver aquela questão. Perfeito. E tem casos assim que era para o meu cliente perder, por quê? Porque a má formação também dos colegas advogados, a falta de conhecimento, a falta de preparo, a falta de estudo, né, para pegar realmente no mérito da questão, isso acontece. Eu vejo muitas das vezes as pizzas prontas, que a gente chama, né, são petições que vão se repetindo, né, do mesmo viés, do mesmo veio. Tem isso também. A gente entra até numa controvérsia, até que você falou da questão de as pessoas serem mais exigentes, né, nesse ponto, mas em contrapartida talvez a falta de informação também, né, que aí a gente fica às vezes refém dessa falta de informação. Ah, verdade, também tem esse aspecto assim da própria complexidade da medicina, da área de saúde, é verdade. A gente fica refém do achismo, né? Não, eu acho que deveria ser assim, ela busca informação, aí
vem um apoiador, às vezes, de um Mas colega aí cabe mal formado. a nós tentar explicitar ao máximo essa orientação ao paciente, né? Sim, Para sanar essas dúvidas. Mas às vezes a uma vez por demanda e a todas, né? expectativa que vem é uma, e aí ela se sente às vezes frustrada pelo vizinho falou que era assim, porque a mãe falou que era assim, chega no pronto-socorro, eu vim aqui no pronto atendimento fazer uma consulta. E o Dr. médico, Google, né, também, né? O Google, tem isso também. Dr. Google, problema. Ela vai no PA porque o vizinho falou que ela vai ser consultada, aí o médico fala assim, não, uma consulta é no posto de saúde, ela vai... É um exemplo, às vezes, bem simples, que no dia a dia a gente, né, fica refém dessa situação aí. Isso, às vezes, é amparado como se fosse uma negligência, que ele não quis me atender, enfim, acaba... Eu quero destacar dessa sua fala aí 2 pontos importantes que você colocou. Às vezes, né, vai lá no PA, a falta, a demora no atendimento também gera muito processo. Sim. A demora, né, às vezes, aí gera, vamos considerar assim, gera uma insatisfação que acaba gerando outras questões. O estresse do momento. O estresse do momento. Aí acha um colega que também inflama. não tem muito, inflama. Não, vai entrar. Agressão e tudo mais. E eu vejo assim, sinceramente, os advogados também precisam de estudar mais nesta área. Isso é importante, né, para que haja um equilíbrio, porque muitas das vezes o colega faz coisas no processo que não tem fundamento jurídico, que não vai ter um resultado para ele próprio e que vai causar uma expectativa durante anos para... Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. O processo vai não indo, vai chega indo. a lugar nenhum. Só o tempo que realmente... Ocupa o juiz também, porque vai acabar... entulha o judiciário, que já está entulhado, e principalmente no nosso estado, que está entulhado mesmo, tem anos que não tem concurso, anos e anos sem concurso. Você vê, né? Não tem aumento para os servidores, só os juízes que tem aumento. A gente está falando aqui complicada a situação. A importância da educação. Né? Você vê que como a educação dentro da área jurídica também tem uma implicação da mesma sorte que a má formação médica dos advogados, da mesma forma que vira um conjunto de coisas, tanto para o médico quanto para o advogado. Aí essas coisas se combinam, aí dá uma explosão. Uma soma de fatores. É uma soma de fatores que está aí, esse monte de processos contra os médicos e, na verdade, todo mundo fica aterrorizado, né? Qual a solução para isso tudo, então, Otávio? A solução para isso tudo é, primeiro, estudo, né? Eu acho que o estudo, ele divide essas questões. Como você falou no início, a boa preparação do médico, a boa formação do médico, a boa formação, né, dos advogados, a boa estruturação do serviço, quer seja no privado, quer seja no público. É interessante isso que hoje o Brasil está aí, daqui a pouco ele vai ultrapassar os Estados Unidos, que é o país onde mais se judicializa contra os médicos, é nos Estados Unidos. Sim. Né? É absurdo isso lá. E a indústria do seguro chegou forte há muitos anos, enfim, criou esse refresco para eles. Né? E aqui no Brasil vai no mesmo sentido. Né? Nós temos estatística aí, em média, de 5% a 7%, nessas médias, respondem a processos. Né? Temos o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que esse índice ainda é maior, passa de 10%. Né? Então, assim, é muito interesse que tem por trás disso também, né? Muito interesse. E eu digo assim, a questão do seguro também estimula. Sim. Estimula, inclusive, é um dos pontos que eu gostaria de falar, estimula, inclusive, na condenação. Porque muitas das vezes está lá, o sujeito responde, ele tem o seguro, ele coloca lá e descansa. Aí já tem uma ideia do pedido, está coberto, né? E aí também, muitas das vezes, o juiz se sensibiliza por uma questão social da parte autora que postula contra o médico, vê que tem um seguro e isso ajuda a fomentar a caneta do juiz para condenar o médico. E eu tenho visto os casos aí, em função disso, também, do juiz julgar até contra a prova pericial já produzida, já constituída nos autos.
né? Que é uma prova que, nesta área técnica específica, merece a maior consideração do juiz na hora de prolatar a sentença. Mas isso aí pode ser assunto para um outro momento. O assunto tem muito, né? Bastante, né? Ficar aqui. É. Até teve várias minúcias que realmente são várias dúvidas que acabam. O senhor até falou dos residentes, né? Qual a responsabilidade do residente? Ele responde como médico, né? E aí ele é amparado, às vezes, por algum tipo de instituição, algum preceptor, alguma coisa. Isso, né? São várias dúvidas que a gente tem, que são vários temazinhos que a gente pode abrir. Com certeza. Parênteses, né? Por aqui. Sim. E a gente pode até marcar vários momentos aqui. Podemos fazer eu não sei qual é a frequência aqui, podemos fazer assim, um serial temático, né? Sim. Falarmos. Porque, na verdade, a minha proposta é que as faculdades tivessem algo lá que falasse sobre defesa profissional. Uma disciplina, né? Mesmo que fosse facultativa, mas que tivesse lá inserida na grade curricular como do aluno. Como se fosse uma das habilidades do profissional. Porque médico. É necessário, porque ele precisa de conjugar vários fatores, né? Para que ele possa ter sucesso na carreira, se proteger, ter tranquilidade para exercer uma profissão que é nobre, né? Porque o médico estressado, eu já vi vários casos lá, o profissional pode ter boa formação, mas a pressão sobre ele faz com que essa possibilidade de erro aumente. Entende? Talvez até as instituições, né? Fazer um tipo de... Porque hoje em dia o método de contratação do médico é realmente, às vezes, por PJ ou uma instituição que ele entra, às vezes ele não tem realmente... E às vezes, exatamente o que você está falando, às vezes ele entra numa PJ... porque ele não sabe nem onde ele está entrando. Não tem transparência nenhuma. Não tem transparência, uma PJ que ele entra para o quadro social de uma PJ que tem 70 sócios. 70 para cobrir aqui, cobrir ali. A pessoa sai ganhando serviços. Você tem um problema ali dentro, todo mundo... E aí ele tem que saber a responsabilidade dele como sócio cotista daquilo. Né? O tamanho do problema que já existe, né? O ônus que isso pode vir a acarretar, Sim. Se tem ações que vai responder a ação, como é que é isso, qual é a responsabilidade de cada um, Sim. Sabe? Então tem uma série de questões, inclusive questões fiscais importantes, que tem que ser vistas, questões previdenciárias, né? Então, a coisa é mais complexa. Eu acho que o canal aqui, Papo de Cirurgião, a gente pode fazer, né, outras, para orientar os médicos, né, de forma pegar temática. Temas, né? Porque é muito amplo mesmo. Pois por exemplo, como preencher um prontuário, que é algo importante na defesa do médico, porque o que não está escrito, se você for julgado lá pelo CRM, você tem um dever de escrever. Isso é objetivo, está lá. Você tem que escrever no prontuário, anotar tudo. E às vezes no corre-corre ali de um plantão, você não consegue, porque está tão... Né, vamos considerar aí, nós tivemos pandemia, e temos às vezes plantões que abarrotam de gente, e você às vezes naquela correria ali, casos mais complexos ou não, você não anota. Mais adiante, se der algum problema, você não vai lembrar do paciente, não vai lembrar e vai ter que estar anotado ali. Você citou aí a parte fiscal, esse é um tema, com certeza, que é uma dúvida de muitos médicos, né? Porque a gente tem hoje diversas formas que você acaba se associando a essas empresas de UPAs, de tudo mais, e na grande maioria das vezes, eu diria até que na sua totalidade, os médicos desconhecem as condições, né, jurídicas que podem ser submetidas e tudo mais, fiscais, né? Então, seria interessante a gente com certeza tocar nesse assunto em um outro momento mesmo, né? Com certeza. E às vezes, aquilo que nós falamos, né? Ele quer pagar as dívidas, ele quer casar, ele quer comprar um carro novo, ele quer se constituir profissionalmente. Aí ele se submete a determinadas práticas que só vão levar a problemas mais adiante. Então, para evitar problema, você precisa necessariamente de ter informação, de informar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Parabéns para vocês dois pela iniciativa de fazer um canal de comunicação direto com o médico.
Isso é muito importante. E até para os pacientes também, né? Sim, entenderem sim. qual que é o lado realmente, qual que é às vezes o nosso dia a dia ali perante, né? Eu estou aí várias especialidades, né, no âmbito de já pessoas que já fizeram residência, né, mas aqui tem recém-formados que também são a parte mais vulnerável e carente de informação, que é o que a gente mais precisa, né, até como buscar esse tipo de informação. Às vezes busca uma assessoria jurídica. E aí seria interessante realmente, talvez as instituições, os grupos de medicina, na parte de integrativa dentro do serviço, já fornecer orientações de qual que é a sua posição, né, perante juridicamente, quais são os passos, como se comportar, né, que hoje a gente também não tem essa orientação. Toda vez que a gente entra no serviço, a gente não tem já não tem um suporte jurídico para que a gente possa, né, ser amparado por isso. É verdade. Diante de tudo, a gente pode, até como médico, né, pensando como médico e nas dúvidas dos colegas, a gente desenvolver alguns questionamentos, né? Até a parte, por exemplo, como funcionaria dentro do CRM um processo médico, né? Vamos dizer assim. Explica aí, pessoal, como que seria Bom, é importante assim é importante que o médico saiba que às vezes por um único fato que ocorreu, quer seja morte, né, uma lesão, um dano qualquer que o paciente teve, ele vai responder por 4 processos, né? Se ele está no serviço público, né, a gestão, quer seja municipal, federal, estadual, vai querer apurar aquela situação, né? De ofício, vai lá, abre um processo administrativo e tal, e ele tem que se defender. Depois disso, se esse fato não sair na mídia, né, ele vai ter que responder isso. Se sair na mídia, o próprio CRM, quando sai, ele já manda apurar ex officio, porque ele tomou conhecimento, é fato público notório, amplamente divulgado no meio de mídia, o próprio CRM já abre esse processo. Quando existem fatos de maior relevância, que o próprio serviço público já encaminha, né, encaminha para o CRM, encaminha para a polícia, que aí já é o criminal, né? E aí a família, ao final, pode até entrar com a ação, ou a vítima, dependendo das circunstâncias, se morreu ou não, enfim. Então, são 4 possibilidades contra o médico, por um único fato. O processo administrativo no órgão que ele trabalha, o processo ético profissional junto ao Conselho Regional de Medicina, o processo criminal, se for o caso, e o processo civil de indenização na justiça comum. Então, assim, tem que pensar direitinho, tem que se precaver para evitar o processo, né? Para evitar o processo. E uma das questões importantes que eu sempre digo aos meus clientes é a questão da boa relação médico-paciente. Perfeito. Se você conversa direitinho, trata bem, explica, informa, trata com carinho, né, como deve ser tratado dentro do código de ética, tudo certinho, sem excessos, é claro. Já defendi casos do excesso de carinho do médico, o sujeito achou que era outra situação, enfim. Cada caso é um caso, mas a forma humana de se tratar é insubstituível. Então, assim, o médico tem que prezar por essa relação. É o melhor remédio, né? É o melhor remédio e se evita muitas situações. E também saber o que fala. A palavra, né, às vezes mal falada, mal colocada, gera um transtorno futuro. Tanto para o bem, né, quanto para o mal. A palavra maldita, ela tem esse poder. Entonação. A expectativa criada. Então, assim, tem que ter carinho, tem que ter uma palavra amiga, uma palavra acolhedora. Eu, né, defendi aí um médico até famoso aqui no estado, porque ele foi brincar com um paciente e falou uma palavra que aquilo ficou guardado, né? Um negócio assim, uma bobeira, mas aquilo sensibilizou o paciente. E aquilo apareceu nos autos. Depois de 18 anos, o tribunal resolveu, sabe? Mas por conta de uma palavra mal falada. Sim. Né? Falou que você está muito nervoso. Aí aquilo cresceu na cabeça do paciente, na cabeça
da esposa do paciente, um troço assim, Brincadeiras, uma bobagem, uma- uma bobagem que cria um ânimo, que motiva, né? Não, agora eu vou pegar, motiva uma vingança desnecessária. Isso ocorre, isso é real. Né? Então, assim, saber falar, tratar bem, Relação médico-paciente. é muito importante. Manter a relação, né, médico-paciente Sim, sempre claro. constituída, E né? bem informado, esclarecer direitinho. Se você acha que a pessoa tem pouca percepção, chama um outro membro da família. O Sim. acompanhante explica direitinho a sua prescrição, o seu procedimento, a forma de se fazer aquele exame que é necessário, sabe? Então, essas informações são importantes. Aliás, é um dever de informação que o profissional tem, né? Está lá, tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código de Ética Médica, enfim, que são temas que a gente pode fazer essas abordagens aí e explicar para o médico como deve ser, né? Muito bom. Pedir pro pessoal que está assistindo a gente, né, Theo, pode fazer as perguntas. Sim. O pessoal que está na dúvida. Gostaria de agradecer o Dr. Carlos Magno, né, que colocou à disposição, né, Conselheiro Federal de Medicina também, postou aí para a gente. Se botou à disposição também para esclarecimentos e tudo mais. Obrigado aí pela participação. O pessoal se inscreve aí no nosso canal, né, o Papo Cirurgião. Tem alguma pergunta aí que vocês querem passar, que pode ser A gente vai pedir respondida? pro pessoal perguntar aí, no final a gente faz todas as perguntas, né, faz o bate-papo. Sim. E se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, né, com os mais médicos, quanto mais pessoas a gente puder divulgar isso, né, Theo? Eu passei aí para minha lista de contato aí, acho que Ô, Theo, bem mais de 1000, acho que já... E aproveitando já o ensejo, você como advogado atuando dentro do sindicato, né? Como que é essa dentro do sindicato, essa abordagem sua? Existe uma ideia de um projeto de educação médica nesse aspecto? Vocês têm tentado desenvolver algum trabalho nesse sentido? Olha, nós já fizemos algumas formulações em face das faculdades. Aí depende mais... Da abertura, né? Eu, quando me chamam lá para palestra, eu vou, né? Eu falo, não tem problema algum. Eu acho que o médico tem que ser esclarecido. E esse acesso até Principalmente o sindicato? na formação, né? No acadêmico que está lá e já está quase formando, esse camaradinho que vai para o mercado de trabalho, esse camarada precisa de ser orientado, precisa de ser informado, precisa de ser conduzido, né, ao mercado de trabalho com essas questões já bem claras, né? Saber preencher um prontuário, cuidar da relação médico-paciente, né? Então, assim, eu vejo situações, né? Eu fico lembrando dos meus casos aqui, né? Às vezes eu não posso falar muito, mas são casos primários, por falta de informação, de orientação, né? O sujeito mas não preencheu o prontuário. Gente, como que não preenche o prontuário? Atendeu, fez tudo certinho. Você observa pelo quadro, pelo quadro, você vê que aquela prescrição é em cima daquela hipótese, só que ele não colocou nada. Aí aí eu tenho que me desdobrar para provar que a prescrição estava correta, né, que o ato médico estava perfeito, só faltou a questão do prontuário. Né? Então, sorte a minha que o advogado da parte contrária juntou o receituário, tá aqui, ó. Quer dizer, não está no prontuário, mas ele prescreveu, ele acolheu o paciente, ele fez o melhor e prescreveu a medicação dentro daquilo que tem de melhor no mercado farmacológico. Então, assim, tá tudo certo. Mas só não preencheu. Quer dizer, objetivamente, ele tem um dever de fazer isso. Tem o dever, né, de se proteger. De acordo com o código. Agora você pensa, né, você chega no plantão às 7 horas da manhã, você já pega um plantão com 30 pacientes para atender na tela. Ao longo do plantão de 12 horas, às vezes você atende 50, 60. Isso é realidade, a gente vê isso aí, né? Esse tipo de cuidado vai se tornando cada vez mais difícil, né? Porque é o tempo que você tem que atender o paciente, o tempo correndo, o gestor cobrando, né? Você precisa de reavaliar o paciente, você tem que bater uma meta às vezes, então vai ficando cada vez mais curto o prontuário, né? O exame físico vai ficando menor
e aí você vai entrando nesse e ciclo aqui- vicioso. É um perigo, né, Theo? É verdade. E aqui eu quero, sabe, Diego e Luiz, fazer uma observação no que diz respeito ao prontuário. Nós temos aí uma boa parte dos médicos, dos CRMs, né? São de jovens, vamos considerar assim, de início de carreira. Eu não sei dizer exatamente quantos anos, né? A maioria seria até 10 anos, não sei. Mas nós temos aí outros tantos médicos já no final da carreira que eles são avessos, às vezes, a esse mundo, ao mundo digital, ao computador. Aquilo ali é um problema para eles. Sim. E nós sabemos, e temos inclusive que tratar. Da mesma sorte acontece com a advocacia. O sujeito pode saber ali, mas ele não tem paciência, ele não aprendeu, ele é de uma outra geração, ele não consegue ficar na frente ali e preencher... a burocracia e tudo mais. Não. Protocolar, um PJE, né? No caso dos médicos, aí, fazer um prontuário eletrônico, não consegue. Então, assim, a gente tem que conscientizar. Educar nesse sentido. Educar, porque nós não podemos perder e também deixar que por conta de uma falta, às vezes, de interesse e tal, que ele responda a um processo já no final da carreira por essas questões. Então, assim, eu acho que tem que existir essa campanha, né? Como a OAB faz nesse sentido, né? De ajudar aos advogados que não são da geração XY, os mais, né, mais para o final da carreira, com a idade mais avançada, os mais experientes, também esses médicos, que eu vejo, quando eu pego os casos lá, eles não conseguem, às vezes, ir para um local de trabalho que tenha isso tudo já informatizado, digitalizado, a linguagem é outra. Então, a gente tem que fazer isso para a gente não estar punindo, às vezes, aquele médico que tem a experiência, ele tem a palavra para resolver as questões, né? Ele tem décadas, mas ele está ali... Tem que fazer a transição, né? Meio que, vamos considerar assim, meio que excluído, não é? Então, a gente tem que olhar com simpatia também para esses profissionais, né? Eu digo que a gente conversa muito sobre isso, né? No nosso ambiente de trabalho, que a gente, até dentro aqui do nosso programa, a gente sempre fala que o médico tem que ter várias habilidades fora a sua assistência, né? Sim. E uma delas, né, outras que a gente já até discutiu, que é a questão de contabilidade, a questão da parte de investimentos, né, para garantir uma liberdade financeira, que é justamente o problema maior quando ele já chega com dívida, né? Como gerir essa questão financeira para ele poder descansar a mente e gerir sua carreira de uma forma mais adequada. A parte jurídica, né, que é realmente outro ponto que ele tem que ter conhecimento. Com certeza. O Hoje em dia emocional, ele precisa muito dessa parte jurídica, essa parte contábil, financeira. Total, né? O equilíbrio emocional, a questão da inteligência emocional para esses casos adversos, ele tem que ser estudado. Isso é algo Exatamente. que é ciência, né? Não é só Exatamente. coisa... Não, mas isso serve para gente. Esse final de semana eu estava aí num curso de inteligência emocional, que eu fiquei lá 4 dias investindo nisso, porque é necessário. É necessário. Você saber lidar, você saber compreender. Relações humanas. Você precisa disso. Então, o que você está falando aí é muito importante. Eu quero fazer uma observação no que diz respeito a esta parte contábil. Isso aí é importante, sabe? Porque, às vezes, eu já vi vários casos, né? Deixa tudo na mão da secretária, então não faz aquela coisa direitinho, sabe? Existem empresas de contabilidade especializadas nessa área de saúde, né? A outra questão, no que diz respeito, eu falei da contabilidade, falei da questão fiscal, né? Você tem que saber, que às vezes tem coisa, eu vejo aí, às vezes algumas decisões nessa área tributária, de coisas que o médico está pagando demais. Isso é o que mais tem. Ele poderia recuperar esses créditos, entende? Então, precisa de orientação. Esta é uma questão importante também, que eu acho que vocês podem pautar isso aqui numa outra ocasião para tratar especificamente. Inclusive a natureza dos impostos, né, os fatos geradores, essas questões todas. Como isso é engraçado, né, que a gente se interessou tanto por buscar, até pelas nossas dores mesmo, pessoais mesmo, que a gente criou realmente uma assistência para os médicos na parte contábil, né? Então, a gente criou um instituto, uma empresa que realmente presta serviço pela necessidade dos colegas
ter uma assessoria Sim, contábil... isso é muito importante. A gente realmente- sentir na pele essa dificuldade, né? E aí acaba que a gente quer a cada momento ajudar os colegas a não passar o que a gente passa no dia a dia. Quando a gente descobre, a gente passa a dor... A dor, ela nos ensina, né? A dor é pedagógica. Então, assim, se você identificou um campo onde as pessoas estão sentindo essa dor, vocês têm que realmente buscar uma solução para minimizar essa dor. E dói no bolso, né, Theo? Dói. Diz que é a parte mais sensível, né, do ser humano é o bolso, né? Então, assim, voltando a essa questão, importante isso. Às vezes, o sujeito está lá trabalhando, ele não se preocupa com uma prevenção jurídica, né? Orientação, saber como que preenche o prontuário, saber conduzir um paciente, a conduta, todas essas questões que a gente está falando aqui, e principalmente com a relação médico-paciente, esses detalhes. E aí ele vai, acontece um fato qualquer, né? Ele vacila, acontece, porque isso todos nós estamos sujeitos. Aí todo aquele patrimônio que ele construiu, ele vai ter que usar para pagar advogado, sabe? Então, assim... É um ciclo que vai se Então, é o que vocês estão colocando. Ele tem que entender hoje, ele tem que estar informado da parte contábil, né, da parte financeira que ele precisa, saber investir esse dinheiro, porque são noites de sono, noites mal dormidas, plantões virados, né, são, às vezes, 1 década, 2, 3, né, ele tem que saber investir esse dinheiro, saber guardar esse dinheiro para uma velhice, saber fazer uma previdência privada, não é verdade? Saber investir. É interessante que o sindicato, ele chamava, por parceiros que ele tem lá, para palestras nesta área de como investir, essas coisas todas, né? Uma previdência privada, tem todos esses parceiros lá. Quem quiser ter acesso pode entrar no site do sindicato, que está lá, tem várias ofertas nesse sentido, onde você vai aprender a como fazer uma contabilidade, como investir seu dinheiro, como ter esse tipo de assessoria, que a gente não pode fugir delas. Isso que eu ia te perguntar. O pessoal tem acesso, né, ao sindicato, eles conseguem chegar a vocês. Lá tem toda isso que vocês estão colocando, tem parceiros que promovem isso. Maravilha. Por exemplo, no que diz respeito à previdência privada, lá tem, né? Então tem lá você entra, você tem acesso, você vê quem são os associados, quem são os nossos colaboradores, está tudo lá. Então, assim, é importante, porque às vezes uma informação, né, uma orientação te evita... Previne, evita problemas sérios, né? Muito bom. Uma perguntinha aí, Luiz, como é que tá? Então, Theo, realmente queria agradecer a sua presença aqui, né? Tem uma pergunta aí, você consegue ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai pedir para o pessoal mandar a pergunta e a gente vai respondendo. Tá. Tem alguma coisa em pauta aí que você trouxe para a gente, que acha que pode ser relevante? Apesar de a gente pode ficar aqui a noite inteira, que os assuntos são intermináveis, né? E até nosso dia a dia também tem várias percalços que a gente pode abordar, mas realmente... no geral, eu acho que a gente conseguiu pegar assim, um principal eixo aí que hoje o médico fica... Eu acho importante assim, um detalhezinho que a gente acabou nem falando, está no meu roteiro, estou falando da autodefesa, né? Como que o médico ele tem que se prevenir. Sim. Né? No trato, na forma. Porque às vezes... Eu tenho visto muito isso. O paciente já chega no consultório, já chega até o médico com a má intenção. Eu te digo de coração, quantas vezes eu peguei e orientei, tem processo nesse sentido, que o paciente chega no consultório gravando no celular a conversa. Ora, ele está lá, é a primeira vez que ele vai ao consultório. Se ele chega lá com essa intenção, gravando... Tem alguma coisa errada. Quer dizer, e as relações, elas precisam de se estabelecer, e é natural que elas se estabeleçam com base na boa-fé. Se o paciente já chega gravando, você pode botar os outros pés, porque alguma coisa vai dar errado. Eu estou falando dos casos que eu tenho lá. Você pode fazer tudo perfeitamente, mas alguma coisa vai dar errado. Vai dar errado. Então, assim, tem isso.
Existem pessoas que estão desequilibradas, com seus próprios problemas, Sim. com as suas mazelas. Então já chega gravando. Então você tem que ficar atento a esse paciente. Porque quando ocorrem os processos, inclusive tem um caso recente lá, são questões assim que expõem, sabe? Então o médico tem que saber o que fala. Explica pra gente aí qual que é a melhor iniciativa num ambiente desse, né Diego? Assim, Tem várias situações, sabe? Assim, tem várias situações, mas se você percebeu uma situação dessa, você pode não atender mais esse paciente, porque não se concebe. Eu não permito que a pessoa... já a relação desse porque paciente ali, se né? a base é a confiança e você já chega desconfiado, então você acabou. Já nem começou. Sim. Já está viciado a relação. Porque tudo que você fizer vai ser questionado, vai estar em dúvida. E para que tenha um efeito, o paciente precisa crer naquela condução, na conduta, na prescrição, no procedimento, no exame que foi solicitado. Então, se ele já não crê, né? Então, assim, realmente... você tem que afastar esse paciente, né? E muitas das vezes eu vejo aí que, dependendo do procedimento, às vezes o médico não pega o termo de consentimento informado, que é importante para a autodefesa dele, não preenche a ficha clínica, o prontuário, sabe? São coisas que precisam ser vistas e revistas pelo médico, porque hoje você não sabe quem está ali, sabe? Você está, dependendo do volume que você tem de consultas, às vezes está ali um problema que vai te dar um problema maior lá na frente. E você tem que ter essa percepção para evitar o problema, né? Fazer essa autodefesa, essas cautelas, né? Sim. Para prevenir o problema. Claro. Né? A gente tem uma perguntinha aqui do Felipe Wolff, ele perguntando se tem alguma medida, né, que o governo, ou até acrescentando aqui as instituições, podem construir para minimizar as demandas judiciais. O que você acha aí? A pergunta é interessante, assim, nós até tentamos construir isso recente, né? Uma forma de mediação, né? Uma câmara de mediação para esse tipo de conflito. Eu acho que é uma solução prática, eu acho que é uma tendência, né? Para a resolução de conflito. A mediação é uma tendência. Nós temos aí um judiciário totalmente abarrotado de processos, né? Esses dias eu fui fazer uma audiência lá defendendo um cirurgião, eu entrei no gabinete do juiz, tinha lá 5.000 processos. É humanamente impossível, né? Sendo ajudado por estagiários, 100 servidores para ajudar a tocar essa máquina, que é uma máquina pesada, uma máquina que tem demandas constantes. Quer dizer, a mediação, você ir para fora do judiciário, tentar esse acordo, eu acho que isso... E eu fiz recente, até para 2 médicos famosos aqui no estado, graças a Deus eu pude fazer isso aí, e eu tenho certeza que eles abriram mão, né, de ter que se defender em juízo, mesmo eles tendo a garantia de que estava tudo certinho, tudo correto, para não ter que pagar o preço de responder em juízo. Olha bem. Sim. É um desgaste. Tão oneroso que é você frequentar lá os balcões do nosso Poder Judiciário, principalmente para um médico. Então é mais fácil, e aí eu pude fazer essa equação do ponto de vista financeiro, para que esses médicos não tenham que largar procedimentos, consultório para ir à audiência, para depor, para arranjar testemunha. Sabe como? O desgaste era maior. Então nós fizemos as contas lá no meu escritório e achamos mais viável resolver um acordo. Interessante, entende? né? Interessante. Sim, porque esses médicos, eles operam muito, esses clientes meus. E aí foi melhor compor dessa forma do que ter que responder isso em juízo. Por mais que eles tenham, e eu também tenho a consciência de que eles estavam corretos, o procedimento foi feito dentro da boa prática, foi tudo bem informado, mas o fato de responder ao processo nesse judiciário que está aí, atravancado de coisas, lento, letargo, é melhor acertar, né?
A mediação parece Pagar ser para não ir para uma briga. um bom caminho, É um né? bom A caminho. gente Então, vê- eu acho que, respondendo ao Felipe, eu acho que essa é uma boa seria saída. Muito bom. Né? Inclusive, nós tentamos fazer isso, uma proposta em conjunto com o Sindicato dos Hospitais, né, através da assessoria jurídica lá do Alexandre, fazemos uma Câmara para essa área específica de saúde, né, onde essas demandas pudessem ser conciliadas, mediadas nessa Câmara de Mediação e Conciliação. Né? Haveria, ao invés disso desaguar lá no judiciário, nós resolveríamos isso no privado, com um custo, com um ônus muito menor, né, para as partes. É uma saída. Eu acho que é uma saída e a tendência é essa, né? Theo, acho que a gente já passou até já foi mais de 1 hora aqui. Eu estou à disposição. Falei, Mas passa rápido. Passa rápido, né? Quando o assunto é bom, passa rápido. E aí, sentiu à vontade? Poxa vida, eu estou muito à vontade aqui, esse estúdio é top, gostei demais, eu estou achando que eu estou na TV Globo aqui, ó. O troço é bom mesmo. Que bom. Mas o intuito é esse, a gente está aqui, deixar todo mundo bem à vontade para, num bate-papo mesmo, a gente conseguir botar assuntos, né, com muita relevância, muita importância, muito conteúdo. E agradecer, né, sua presença aqui. Vai ficar o convite já para a gente fazer recorrente. Vamos tocar em outros temas aí, viu, Theo? Eu quero agradecer, em nome da própria classe médica, a esses 2 médicos que, para mim, é pioneiro nessa questão de fazer um bate-papo, algo descontraído, mas importante, fundamental do ponto de vista da orientação, da informação, né, fazendo distinções sobre o dia a dia do médico. Eu achei isso fantástico. Eu acho que a classe médica só tem a agradecer a vocês, que são médicos, né, e reconhecer o mérito de ter um canal de comunicação próprio para servir a classe. Eu acho que isso vai aqui em nome da classe, que eu, nesse momento, institucionalmente, eu represento aqui. O meu agradecimento, parabéns a vocês 2, Luiz Castro e Diego. Eu acho que vocês estão de parabéns. E eu estou à disposição. Estou à disposição porque o que eu vejo lá é que, às vezes, uma informação, né, evita uma orientação, evita um problema muito maior. Então, se tudo isso aqui, todos esses assuntos, que são vários, né, toda a classe médica, todo colega de vocês que está no plantão agora pudesse ouvir, pudesse se informar, evitaríamos muitos problemas. Gente que agradece, viu, Theo? Agradece a sua simpatia e da próxima vez a gente promete que vai ter um café e uma broa, igual ele falou. Eu quero dizer a vocês, eu vou montar um programa desses aqui assim e vai ser Café com Broa, o nome já está aí. Fica a dica aí, para a gente estar batendo esse papo, orientando e procurando dias melhores, né, para a classe médica, para a sociedade. Isso que é importante. É isso aí, pessoal. Relembrando, então, segue a gente aí no YouTube, né, o canal do GamaCast, né, Luiz? Aí ativa o sininho e vamos acompanhando aí. Compartilhe aí com os colegas médicos, com os parceiros, né? Isso. A gente já vai chamar aí cada vez mais pessoas para poder ajudar mesmo toda a classe, né? Sim. Todo mundo que trabalha em volta. Foi um prazer, estou à disposição de vocês. Agradeço, pessoal, quem ficou assistindo. Esse vídeo vai ficar gravado, né, no canal, então todo mundo pode assistir novamente. E aí, até a próxima aí. Até a próxima. Sexta-feira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aquele abraço. Boa noite.